Vamos ver um exemplo. Determine a área da superfície Z igual a x ao quadrado mais 2y. Essa superfície aqui, tridimensional, que está acima da região T. Ele forneceu a região do chão. Esse T aqui é um triângulo. Com vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Para isso, para a gente montar a nossa integral, que é desse tipo aqui, precisamos simplesmente de que coordenadas vamos trabalhar. Por enquanto é só retangular. É isso que nós conhecemos ainda. Precisamos do z, que é a função, foi fornecida z, x ao quadrado mais 2y. Com isso nós conseguimos, com essa expressão, conseguimos calcular tanto a derivada parcial em x quanto em y. E por fim precisamos saber quais são os limites aqui. Lembrando lá do estudo de volumes, que os limites têm a ver justamente com a região. Mas não nos interessa essa região tridimensional. A parte da altura nós vamos usar aqui no z. É o z que vai fornecer como ela se comporta tridimensionalmente. Mas é a região aqui, os limites, que vão dizer como ela se comporta no chão. Então só nos interessa essa região aqui. Vamos montar primeiramente em x, fazer a externa em x, que nós temos aqui. Já copiei aqui. A externa, integral mais externa, x. X nós vemos que varia de 0 até 1. Esse primeiro número representa o x. Então ele vai de 0 a 1. E y? Eu não posso dizer que y também vai de 0 a 1, apesar de o valor mínimo de y ser 0, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, e o valor máximo de y ser 1, que é aqui. Porque se eu afirmar que y vai de 0 a 1, como já vocês viram no exemplo que eu mostrei, eu estou dizendo que qualquer ponto entre 0 e 1, em y 0 e 1, existe na minha figura. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem uma ordenada aqui, y, que está entre 0 e 1. Mas esse ponto não pertence à minha região. Nem esse, nem esse, nem esse, nem nenhum desses. Então eu estou mentindo quando eu digo que y vai de 0 a 1. Eu tenho que amarrar y com x. Enquanto x vai de 0 a 1, que isso realmente acontece, o que acontece com y? Então nós temos um limite inferior e o superior. O inferior realmente é 0. Em toda essa extensão do x indo de 0 a 1, em toda ela, o y, o valor mínimo, é 0. Então realmente o limite inferior de y é 0. Mas o superior depende de onde eu estou pegando. Se eu estou falando desse x aqui, o superior está aqui. Ou seja, é esse y. Mas se eu falo de um outro x, por exemplo esse, que vai bater ali, o y só vai de 0 até aqui. Não vai até 1. Então eu tenho que amarrar esse limite superior com o x, porque dependendo do x, o limite superior muda. Como? Ele já deu. Vejam que independente do x que eu pegue, o limite superior é sempre pertence a essa reta aqui. O y está seguindo essa reta. E essa reta é justamente y igual a x. Então esse é o nosso limite superior. O y vai de 0 até x. É isso que a gente pode colocar lá. De 0 até x. Feito. Já temos montada a nossa integral, que ela é retangular, por isso está aqui dy dx. A nossa fórmula que foi deduzida e os limites. Está pronta para ser resolvida. Para continuar, precisamos saber a derivada de z em relação a x e a y. Eu copiei aqui a função da superfície, x ao quadrado mais 2y. A derivada em relação a x só olha como varia o x. Não me interessa esse 2y, só me interessa isso aqui. Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? É o próprio 2 vezes x. Em relação a y, só me interessa isso aqui. A derivada disso é 2.
Tendo esses dois valores, eu posso substituir aqui. Delta z, delta x vale 2x. Então basta copiar aqui, com parênteses, porque é ele todo ao quadrado. E o delta z, delta y é simplesmente 2. Isso aqui a gente pode calcular, simplificar. 2 ao quadrado é 4. E 2x tudo ao quadrado, esse 2 vai ficar 4 e esse x vai ficar ao quadrado. Então, por enquanto, a nossa integral ficou dessa maneira. O 1 com 4, também posso simplificar para 5, reduzindo ainda mais. Essa integral aqui, apesar de ser dupla, que já é uma vantagem em relação à tripla, porque é menos coisa para calcular, ela ainda tem raiz quadrada, que não é tão interessante. Mas a gente vai ver que vai dar certo, fazendo algo que já fizemos na tripla, que é a substituição em u. Não é nada novo. O que é novidade é justamente essa fórmula que a gente já deduziu. Para resolver isso aqui, vamos integrar primeiramente em y. Essa parte é fácil, porque isso aqui não depende de y. Então ela é como se fosse um número, como se fosse 7. Eu posso simplesmente tirar isso aqui dessa primeira integral. E foi isso que eu fiz. Eu joguei ela pra cá, e eu tenho que integrar somente agora dy. A integral de dy é simplesmente y. É como se o d, diferencial, cortasse com a integral. Então fica só y de 0 até x. É isso que eu vou substituir. Eu vou substituir primeiramente em cima menos o que está embaixo. Então, vamos substituir em cima. O y vira x, menos o y vira 0. Ou seja, x menos 0 é simplesmente x. É isso que deu a primeira integral, x. Agora a gente vai ter que integrar em relação a x. Virou uma integral simples. Mas eu tenho x ao quadrado aqui dentro, de raiz quadrada, e um x lá fora. Parece complicado, mas não é. Vamos ver que uma simples substituição de variáveis resolve isso aí. O que está incomodando é que eu tenho raiz quadrada de uma expressão que tem x. Eu não sei integrar isso e isso não tem na tabela. Então vamos fazer o seguinte, chama isso tudo aí de u. U é igual a isso, porque ali dentro vai virar raiz quadrada de u. Opa, isso aí eu sei. Dependendo se aqui fosse um du, eu consigo integrar isso. O problema é que jogando isso aqui para u, eu ainda me sobra um x e o dx. Isso não é legal, porque eu não sei integrar raiz quadrada de u em relação a x, eu sei em relação a u. Então nós temos que substituir esse dx também por du. E nós fazemos isso da seguinte maneira. Vamos derivar dos dois lados, ou diferenciar dos dois lados. O lado do u fica simplesmente du, e aqui a gente vai derivar em relação a x. A derivada de 5 em relação a x é 0, e a de 4x ao quadrado, esse 2 desce multiplicando com 4, vira 8, e o expoente do x diminui em uma unidade, de 2 vai para 1. Então vai ficar simplesmente 8 vezes x. Esse é o nosso du, vezes dx, é claro. Estamos diferenciando em relação a x. Vejam, x dx está aqui. Eu tenho x dx aqui, que é o que eu quero eliminar, é o que estava me atrapalhando. Então vamos isolar esse x dx. Isso aqui será igual a x dx. Para isolar, basta eu passar esse 8 para o outro lado, dividindo. Du sobre 8. Pronto, eu tenho x dx igual a du sobre 8. Agora eu vou reescrever a minha integral. Deixa eu ver se eu acho o outro símbolo aqui, ó, sem limites. Porque agora que eu vou substituir x por u, eu não sei mais quais são os limites. De 0 a 1 é em x. Em u eu não sei, daria para calcular a partir dessa equação, mas eu não quero. Eu vou deixar primeiro indefinido,
Depois, quando eu voltar para x, eu volto para o 0 e 1. Então eu vou trocar esse símbolo todo, simplesmente assim. Agora eu vou substituir tudo que tem x. 4x ao quadrado mais 5 é u. Tá lá. Já ficou menor. X dx. X dx descobrimos que é du sobre 8. Então substitui. X dx é du sobre 8. Pronto, isso aqui eu consigo integrar. Isso aqui tem tabelado. O 8 pode simplesmente sair da integral. Então aqui vai restar a integral de raiz de u vezes du, simplesmente. A única coisa foi tirar esse 8 que estava embaixo, tirei da integral, 1/8. A integral de raiz de u du, ou raiz de x dx, tanto faz, raiz de alguma coisa nela mesma, é tabelado. Na verdade não é muito diferente da integral de x ao quadrado, x ao cubo. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira: raiz quadrada de qualquer coisa é essa coisa elevada a 1/2, 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa de raiz quadrada. Não sei se já fizemos isso em sala, mas tem a ver com o 2 aqui da raiz quadrada. Deixa eu reescrever dessa outra maneira. Vou pegar aqui o símbolo de raiz quadrada de u elevado a 1. Esse 1 sobre 2 vem justamente daqui. O 1 permanece como expoente da variável, e o 2 que estava ali vem para baixo dele. Existe um mnemônico que é assim: o que está no sol, o que está exposto, imagina o sol aqui, o que está exposto ao sol vai para a sombra, ele vai justamente para baixo do outro. É o que aconteceu aqui, ó. O 2 está escondido. E o que está na sombra, o 1 está embaixo aqui da raiz, do radical, vai para o sol, fica exposto. O que está no sol vai para a sombra vai para o sol. Então a gente inverte uns papéis aqui. E o u fica elevado a 1/2. Isso a gente sabe integrar, porque basta nós... Qual é a integral disso? Nós somamos uma unidade ao expoente. Então esse 1/2 eu vou somar, já vou integrar, vou tirar daqui. Vou somar uma unidade, e embaixo vai ser o mesmo número que está no expoente, 1/2 mais 1. Essa é a integral. Mas dá para simplificar bastante isso aqui. 1/2 mais 1, vamos fazer aqui no rascunho, é a mesma coisa que 1/2 mais 1 sobre 1. O denominador comum entre 1 e 2 é 2. Para esse 1 aqui, como esse 2 não se modificou para esse 2, esse 1 também não vai fazer nada, vai continuar 1. Mais, por causa desse mais aqui. Como esse 1 dobrou para 2, esse 1 também vai dobrar para 2. Então ficou 1 mais 2 sobre 2. Isso dá 3/2. Então toda essa expressão que nós temos aqui, que eu vou copiar, é igual a 3/2. 3/2 aqui e 3/2 aqui. Agora ainda dá para simplificar um pouco, porque eu tenho fração de fração. Isso a gente pode pensar da seguinte maneira: isso aqui é um denominador. Eu estou dividindo u elevado a 3/2 sobre isso. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso de 3/2. Então eu poderia reescrever isso aqui como vezes, tirar esse 3/2 de baixo para cima, mas isso tem um custo. Ele vai para cima se invertendo. Eu multiplico pelo inverso. Então, se era 3/2 embaixo ali, ficou 2/3 multiplicando. Agora já está um pouco melhor de calcular, de simplificar. Dá pra gente reescrever isso aqui, simplesmente passando isso aqui pra cá, que nós podemos observar o que acontece. 1 vezes 2 fica 2. Ele sai daqui. 8 vezes 3, 24.
Isso é igual a... Dá para simplificar isso para 1, né, divide por 2 em cima e embaixo, 1 sobre 12, vezes u na 3 meios. Já está integrado, eu só preciso agora voltar para o domínio do x, porque esse u não me interessa, o que me interessa é o x, para depois aplicar os valores de x. Então nós temos aqui que u valia 4x² mais 5. Então eu venho aqui e substituo por 4x² mais 5. Mas isso eu tenho que avaliar o x de... Vamos relembrar os limites dele. De 0 até 1. Vamos avaliar de 0 até 1. Então dá pra gente escrever aqui da seguinte maneira. De 0 até 1. Temos que reavaliar isso aí. 1 sobre 12 não muda, porque ele não tem x. Então eu posso só copiar. Vai ser isso aqui, substituindo em cima menos o de baixo. Então em cima é 1. Vou jogar 1 aqui. Menos o de baixo. O de baixo é 0. Então vejam que ficou 1 sobre 12 vezes isso aqui jogando 1 no lugar de x, está aqui, 1 ao quadrado, menos a mesma expressão jogando 0 no lugar de x, está aqui. Vou copiar para a gente trabalhar em cima dele. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4. E 4 mais 5 é 9. Calculamos o primeiro. 9 elevado a 3 meios. 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. E 0 mais 5 é 5. Calculamos o segundo. Então aqui nós temos uma expressão um pouco menor, mas ainda assim meio chatinha, né? Isso aqui você pode jogar na calculadora simplesmente. E vocês vão descobrir que o valor é 1,3 aproximadamente. Então dá pra gente trocar esse símbolo aqui pelo aproximado 1,3. Um paraboloide de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado abaixo do plano z igual a 9. Então ele só vai até o plano z igual a 9. Eu tenho que dar um limite, porque um paraboloide assim é infinito. Ele vai pra cima infinitamente. Como eu quero a área dele, se eu não limitar a área dele vai ficar infinita. Então eu digo, ó, você vem daqui, aqui é o seu limite inferior, e vai até o 9. Isso vai gerar uma sombra, que é isso que nos interessa, esse D, essa região D, uma sombra que é um círculo. Podemos provar que é um círculo, não só porque parece. E a gente vai precisar mostrar que é um círculo para descobrir também o raio dele. Ele está dizendo aqui que é 3. Vamos fazer isso agora. Para mostrar essa sombra aqui, fizemos um parecido na outra aula. Eu preciso saber qual é o máximo que ele varia. O máximo que ele varia, vocês veem que é justamente no z igual a 9. Porque enquanto ele vai subindo, ele vai se alargando. Essa sombra aqui corresponde justamente a esse círculo aqui de cima. Então esse círculo de baixo é igual ao de cima. E o de cima, vejam, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E z é igual a 9. Como o z é o mesmo, eu posso igualar essas duas expressões. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Essa é a equação que representa esse círculo aqui, a sombra dele, que é o mesmo que esse. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 é a equação de um círculo de raio 3. Vimos na aula passada que aqui, na verdade, é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 9, quer dizer que o raio só pode ser 3. Além disso, é um círculo com um centro na origem. Senão ele teria uma equação um pouquinho mais complicada. Beleza. Então, para a gente calcular essa área, precisamos primeiramente das derivadas parciais de z em relação a x e z em relação a y. Em relação a x só me interessa x ao quadrado, que é 2x. Em relação a y só me interessa y ao quadrado, então vai dar 2y.
y. Eu copiei aqui a fórmula que nós deduzimos, substituindo o R por D, porque é a letra que ele deu aqui, é dessa região que a gente quer a equação, os limites. Ainda não coloquei, não fiz que nem a outra, porque nós não vamos fazer em coordenadas retangulares, afinal isso aqui não tem nada a ver com retângulo, é um círculo. Então é interessante que a gente use coordenadas polares para expressar essa região. Por isso que eu vou deixar o dA por enquanto assim, e vou só substituir isso aqui. 2x ao quadrado e 2y ao quadrado. Vamos simplificar essa parte. 2x ao quadrado. Fizemos isso antes. Como isso aqui é uma multiplicação, tem um vezes aqui e aqui também, podemos distribuir esse 2. O 2 ao quadrado fica 4 e o x ao quadrado fica x ao quadrado. Mesma coisa para cá, mas em vez de ser x vai ser y. 4y ao quadrado. Esse 4 está aparecendo tanto aqui quanto aqui. Dá para deixá-lo em evidência. Então eu vou deixar um 4 de fora, esse aqui, para multiplicar os dois. Se eu tiro um 4 daqui, sobra somente x ao quadrado, que é o que sobrou. Mais. Se eu tiro um 4 daqui, sobra o y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado tem uma cara conhecida já, né? Que é justamente o raio do círculo ao quadrado. De fato, em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é justamente a variável raio, r, ao quadrado. É assim que a gente faz a transformação de variáveis. Vamos ver isso melhor na unidade 2. Só que em vez de falar de retangulares para polares, vamos falar de retangulares para cilíndricas e para esféricas, que são tridimensionais. Mas aqui a gente está trabalhando com bidimensional, nessa integral aqui, porque nós queremos somente essa região do chão bidimensional, é só um círculo. Então a gente fala em coordenadas polares. Em polares sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, a coordenada raio das coordenadas polares, que é justamente essa coordenada aqui, é a distância. Por exemplo, se eu quero chegar nesse ponto aqui, o raio é a distância da origem até ele. Além disso, eu preciso de um outro número. Como é bidimensional, eu preciso de dois números para localizar meu ponto. O outro é o ângulo, o segundo número, que é o θ. Então eu tenho esse ponto aqui, eu sei que está a uma distância r da origem, mas também eu estou fazendo o movimento nesse ângulo. Não estou fazendo nesse ângulo, nem nesse. É esse ângulo de cá. Com esses dois números, raio e ângulo, eu localizo qualquer ponto do plano. A gente vai ver que na cilíndrica, por exemplo, eu precisaria de um terceiro número. Além da distância em relação à origem e do ângulo, eu preciso também de uma altura. Se eu quiser pular para a terceira dimensão, eu preciso de um z. Então vamos expressar essa integral em coordenadas polares. Já modifiquei aqui a integral para ela comportar os limites de integração, que eu vou substituir essa região D por seus limites explícitos. X ao quadrado mais y ao quadrado é justamente o raio ao quadrado. Já está substituído. dA em coordenadas polares, nós temos aqui, não é mais dx dy é retangulares. Em polares nós precisamos do raio e do θ, mas se eu colocasse só dr dθ, por exemplo aqui, dr vezes d, vamos achar aqui, θ. Isso aqui não é dimensão de área, porque o raio, beleza, tem dimensão de comprimento, por exemplo metro, mas o ângulo não. A área é metro vezes metro, metro quadrado. Eu estou fazendo metro vezes radiano, metro vezes grau.
Isso não dá metro quadrado. É por isso que eu tenho que multiplicar novamente pelo raio. Então o que me interessa na verdade é o dr vezes o r d θ. Então por isso que o dA, no dA surge mais esse fatorzinho aqui r. Não é só 2 dr dθ. Tem esse r que aparece. Então lembrando, lá das integrais triplas, eu tinha que me preocupar com 3 fatores. A função vem da fórmula e também, claro, da nossa avaliação das derivadas parciais. Além disso, dos diferenciais, que era sempre dx, dy, dz, ou nesse caso bidimensional dx, dy, mas aqui trocamos, primeira vez que fazemos essa troca, e na unidade 2 vamos fazer mais vezes. Aqui ficou r dr dθ. Por fim, os limites de integração, que representam a região, e a região sendo esse círculo aqui. É um círculo de raio 3. Já avaliamos um círculo antes, como que ele variava, mas avaliamos em coordenadas retangulares, o que não é muito inteligente, porque nós temos uma coordenada justamente para trabalhar com círculos, que é a polar ou a cilíndrica. Então, aquela integral que nós fizemos, que só, na verdade, montamos, que era num círculo, não fomos capazes de resolver porque justamente ela ficou muito complicada. Foi uma escolha infeliz tentar trabalhar num círculo com coordenadas retangulares. Agora não, a gente vai trabalhar num círculo com coordenadas polares. E aí a gente vai conseguir resolver. Vejam que aqui a função ficou muito parecida com a outra, em que eu tinha x ao quadrado e x. Então ela está, por enquanto, parece que vai dar na mesma coisa, mesmas ferramentas, mesmas técnicas para resolver. Ok, então eu preciso avaliar o raio e o ângulo. O raio vem aqui, o ângulo vem aqui. Se nós quisermos fazer nessa ordem do dr dθ, podemos fazer também dθ dr. Tanto faz a ordem que a gente escolhe, porque os limites de integração, como vocês veem, não possuem letras. Então a gente pode fazer assim ou trocar, como está ali no material. A troca de ordem aqui é vantajosa nesse caso porque a função depende somente do raio. Então nós podemos integrar facilmente essa primeira variável, que é θ, que vai dar a integral simplesmente θ, assim como fizemos no exemplo anterior. Mas antes disso, precisamos saber os limites de integração aqui. Como nós vimos no círculo, ele possui raio 3 e é um círculo completo. Ser um círculo completo significa que o θ vai de 0, do ângulo 0, até 2 vezes π, que é o círculo completo em radianos. Quando a gente trabalha em coordenadas, temos que usar radianos, que se relacionam diretamente ao raio, daí que vem o nome dessa unidade de medida. Já o raio vai de 0 até o seu raio máximo, 3. Porque eu tenho do 0 até o 3 em qualquer direção, ou seja, em qualquer ângulo de 0 a 2π, eu tenho minha região, meu objeto. Se eu pegar um raio 1, por exemplo, nesse ângulo aqui, eu estou dentro da minha região. Se eu pegar um raio 2 nessa outra direção aqui, eu ainda estou dentro. Então realmente o raio vai de 0 até 3, para qualquer direção. Por isso que o ângulo vai de 0 a 2π. A primeira integral é como a gente fez anteriormente. Nós temos aqui θ, e tudo isso aqui em relação a θ é uma constante. Não depende dele. Se o θ varia, isso aqui permanece constante. Por isso eu posso tirar dessa primeira integral. Foi o que eu fiz. Eu passei direto para a segunda integral. Então ficando simplesmente aqui a integral de dθ, de 0 a 2π. A integral de dθ é simplesmente θ, de 0 a 2π. Então eu vou substituir aqui por 2π menos o 0, que dá simplesmente 2π. Então fizemos a primeira integral tranquilamente. Agora ela já não existe mais, posso excluir essa integral. E pronto.
O 2π é uma constante, então pode sair. Temos agora essa integral muito parecida com o que tinha sobrado da outra vez. Que nós tínhamos x ao quadrado dentro da raiz quadrada e x fora. Dx. Aqui é a mesma coisa, só trocamos as letras e talvez os números. O 1 é da fórmula, e aqui tinha ficado, se não me engano, 5. E também trocamos esses números aqui, mas a técnica é exatamente a mesma. Então a gente faz uma substituição de variáveis, chama tudo isso aqui de u. Mas para isso eu preciso trocar aquele dr também. Então eu sei que du vai ser igual a alguma coisa vezes dr. E essa alguma coisa é a derivada daqui. A derivada disso em relação a r é o 1, 0. E o 2ds multiplicando com 4. Ficando 8 vezes r. O expoente do 2, do r, que é 2, diminui uma unidade. Por isso fica assim. Esse 8 também tinha surgido. Era 4x ao quadrado mais 5. Vamos retomar aquele exemplo. O primeiro. Aqui, ó, 4x ao quadrado mais 5. X dx. Agora a gente está com 4r ao quadrado mais 1 r dr. De 0 a 3. Mas a forma é muito parecida. Certo, temos isso aqui. Basta agora fazer a substituição. Lembrando que o que está me atrapalhando agora, depois que eu trocar isso aqui por u, é o RDR. Então é interessante eu substituir esse RDR, eu isolá-lo, em função de du, que é o que eu quero. Então isso aqui vai ficar RDR é igual a du, passei o 8 dividindo. Pronto, eu sei quanto vale isso, e eu sei quanto vale isso aqui dentro. Posso substituir aqui. Então eu copiei, lembrando, substituir a integral definida por uma integral indefinida aqui, porque eu não sei e não quero saber de quanto a quanto varia o r. O u, na verdade. Eu já sei quanto que é o r e não quero saber do u. Então, depois que a gente calcular a integral, volta para o r e daí avalia de 0 até 3. Vamos substituir 1 mais 4r ao quadrado é u. R mais dr é du sobre 8. Isso aqui a gente pode, igual da outra vez, passar o 8 dividindo. Esse 8 que está aqui, ele pode sair e dividir com esse 2. Posso simplificar isso para 1/4. 1/4 vezes π vezes essa integral aqui. Já tínhamos calculado essa integral no outro exemplo, então podemos usar os resultados que já temos. 1/4 π, essa integral aqui. No outro exemplo vimos que a integral de raiz quadrada de u du é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que dá na mesma que multiplicar por 2/3. Então eu posso substituir toda essa integral por isso. E aqui a gente consegue simplificar, assim como fizemos com a outra. Vou só trocar de lugar esse 2/3. Posso multiplicar 1 com 2 é igual a 2. Então isso aqui foi. E 4 com 3 é igual a 12. 2 sobre 12, que eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. 1 sobre 6. Vezes π vezes u na 3 meios. Mas eu sei quem é u. Então a gente vai voltar para o domínio do r, do raio, que é o que me interessa. U é igual a 1 mais 4r ao quadrado. Então eu substituo aqui. Isso tudo eu vou avaliar. Vamos colocar aqui colchetes. A gente vai avaliar de 0 até 3, que é o limite do raio. Afinal o círculo tem raio 3. Para isso não varia o 1/6 nem π, que eu já vou deixar o π aqui numa fração só. Ele não vai mudar. Eu vou substituir o que tem em cima menos o que tem embaixo.
Em cima nós temos o 3. E embaixo, no lugar de R, vai o 0. Aí a gente pode avaliar isso aí. Aqui na próxima linha, isso é igual. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. 36 mais 1, 37 elevado a 3 meios. Menos 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. 1 mais 0 é 1, elevado a 3 meios. Então isso aqui já está avaliado, não preciso mais desses valores aqui, nem aqui. Isso dá pra gente simplificar ou calcular direto na calculadora. 1 elevado a qualquer número é 1. Então isso aqui eu já posso simplificar. E isso aqui vai dar aproximadamente igual, vocês têm aí no material, 117,3, que é a área da nossa curva. Nesse caso, um paraboloide. Então, se eu quisesse descobrir quanta tinta eu preciso comprar, é interessante eu saber quanto que é essa área. Então é isso, essa foi a seção 1.4. Com isso fechamos a unidade 1. Façam pré-aula, pós-aula, e qualquer dúvida me mandem um e-mail e estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula com a unidade 2.